Você tem formado sua opinião sobre a CPI da pandemia assistindo diretamente aos depoimentos na TV Senado? Ou você optou pelo Facebook, plataformas digitais, ou mesmo pelo WhatsApp do primo? Bem, se a sua opção for o Zap do primo, esse vídeo vai te ajudar. Nós vamos falar sobre manipulação política, como que a ciência política classifica e estuda esse tema tão importante. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, mas junto com essa pandemia, nós estamos vivendo um fenômeno social chamado infodemia. Infodemia, basicamente, é a circulação de informações adulteradas, manipuladas, falsas, desencontradas, que levam as pessoas ao equívoco, a tomar decisões erradas e, no limite, leva até a morte. Então, a infodemia, para ela existir, significa que existem vários, centenas e milhares, talvez milhares, de fontes de informações diferentes, utilizando ferramentas e canais diferentes, com estilos de comunicação diferentes também, mas que, de alguma forma, manipulam os dados, as informações, para conseguir o quê? Ganhos pessoais, ganhos políticos e o seu fortalecimento, principalmente o seu fortalecimento político e eleitoral dentro de um determinado contexto. Bom, a palavra de ordem para isso é manipulação, tá certo? Porque o que no limite está sendo feito é um processo de manipulação das pessoas, dos eleitores, em torno de diferentes temas que são temas importantes e especialmente os temas vinculados à pandemia. Então, para explicar e para detalhar um pouco como que a teoria política olha a questão da manipulação, eu trouxe aqui nossas matrioscas, coisa fofa. Ó, se você, por acaso, nunca assistiu um vídeo meu que tem essas duas mocinhas aqui, que nos ajudam bastante, é porque você não está inscrito no canal. Presta atenção, hein? Então se inscreva agora, coloque o like, porque o like é sempre muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, tá? O nosso canal, você já sabe como que é um canal de política, mas sem doutrinamento, sem lacração. Então eu procuro sempre pegar os termos da teoria política e transmitir para vocês, para que vocês mesmos possam formar a sua identidade política, a sua opinião, escolher o seu lado, enfim, você pode ser qualquer coisa, mas eu espero que você seja muito bem informado e que tenha um certo fundamento de questões importantes e delicadas aí da ciência política. Então, para a gente fazer esse termo, para eu usar, para falar com vocês, né, ou definir com vocês o termo manipulação, como ela é vista dentro da ciência política, eu vou usar um verbete, manipulação, do dicionário de política do Bobbio, Matteucci e Pasquino. São três cientistas políticos que eu gosto muito, leio bastante eles, principalmente o Bobbio, que tem muitos livros traduzidos para o português. Então, não será literal, tá? Mas eu vou tentar definir isso da melhor forma possível. Bem, vamos considerar primeiro que se há manipulação, há uma relação social entre pessoas ou grupos, tá certo? Então, dentro dessa relação social, a manipulação é quando A determina certo comportamento para B, tá certo? Sem que ao mesmo tempo A solicite esse comportamento para B, mas antes lhe esconda a sua verdadeira intenção de obtê-lo, né? E sem que, por outro lado, B note que seu comportamento é desejado ou querido por A, tá certo? Mas antes, acredite que é ele que o escolhe livremente. Então, essa é basicamente digamos, uma definição aí do verbete manipulação no dicionário de ciência política. Agora, existe um outro aspecto das estratégias que se usam, né? Existem vários formatos e estratégias de manipulação, tá certo? Bom, eu vou destacar para vocês 3 delas, e porque são 3 que a gente consegue delimitar bem aqui nesse pouco tempo de vídeo. Primeiro, a mentira, tá certo? Supressão das informações e terceiro, o excesso de informações.
Então vamos começar com a mentira. A mentira, ela é uma das formas de manipulação política menos utilizadas, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela sucumbe muitas vezes, ou seja, ela é destruída, desmontada muitas vezes com a apresentação do outro lado, né, de documentos, de vídeos, de evidências que possam desmontar determinadas mentiras que são feitas por um lado em relação ao outro. Porém, nós estamos vivendo um período, é só assistir a CPI da pandemia, em que as pessoas já não estão mais preocupadas em falar as suas mentiras e dizem as suas mentiras, mesmo que o outro lado diga, olha, eu tenho um documento aqui, um artigo que você escreveu dizendo o contrário disso que você está dizendo agora. Para quem que você torce? Ah, eu torço para o Corinthians. Mas você tem um artigo aqui elogiando e defendendo e mostrando todo o seu amor pelo Flamengo. Não, mas eu torço pelo Corinthians, né? Então, fica essa situação até de certa forma inesperada, porque como eu disse no começo, né, a mentira ela é uma das estratégias menos utilizadas na ciência política, na teoria, na prática política, né? Porque ela é facilmente desmontada. Mas vamos para os outros estilos, né, ou estratégias de manipulação. Uma delas é a supressão de informações. Ah, o que você faz? Ora, eu simplesmente escondo, né, as informações ou eu não as revelo totalmente. Nossa Senhora! Para o vídeo que eu vou abrir Caraca, velho! Ih, ferrou! Nossa Senhora! Fazia tempo que a gente não trabalhava, hein, fia? Nós estamos falando da supressão, né? Da supressão de informações. Então, na supressão de informações, você basicamente não contar toda a verdade, né? E esconder o máximo de coisas que você puder esconder ao longo das suas intervenções e das suas falas, etc. Né? Então a supressão... Não grita, filha. Então a supressão, ela é uma técnica bastante utilizada pelos agentes políticos, porque o que eles fazem basicamente é evitar que determinadas informações, dados, né, sejam expostos sem que de maneira que isso lhe prejudique, né? Então, uma das mais utilizadas é, de fato, a supressão das informações. E um terceiro, como eu já disse, é o excesso de informações. Esta também é uma estratégia interessante e nós estamos vendo bastante aqui na nossa CPI da pandemia. Não grita, gente, atrapalha o áudio. Então nós estamos vendo bastante isso na CPI da pandemia. Vocês estão vendo que faz tempo que eu não mexo na matriosca mesmo, né? Então basicamente o que é? Nossa, gente, que isso? Então basicamente o que é? São formas ou estratégias que você utiliza para confundir a opinião pública, fazendo o quê? Colocando ou apresentando um excesso de informações. Então, nós estamos vendo também isso na CPI da pandemia. Pessoal, eu sugiro que vocês assistam às sessões, sempre, óbvio, que puderem, né? As sessões da CPI da pandemia e vocês lembrem desse vídeo e vocês vão comparando. Vocês vão identificar facilmente os três modelos, a mentira, a supressão da informação e o excesso de informação. Então o terceiro ponto é o excesso, né, como eu estava dizendo. É o excesso de informações. O excesso de informação gera no receptor uma confusão, né? Por quê? Porque ele não consegue organizar todas as suas ideias, porque ele também não possui todas as fontes necessárias para conseguir classificar o que é certo ou o que é errado. E da mesma forma, isso ilude e manipula a opinião pública, porque observem, muitas vezes existem senadores
que vão até lá, fazem um discurso, colocam números e números e números e dizem para o depoente: eu não vou fazer pergunta, eu não preciso da sua resposta, né? Ou não me interesso pela sua resposta. Por quê? Porque ele quer manipular a opinião pública fazendo o quê? Fazendo ou entregando um excesso de informações, tá certo? Porque em tese ele gera uma opinião com a fala dele e pretende que essa opinião não seja de forma alguma contestada eventualmente por um depoente, tá certo? Então, essas são algumas dos formatos na teoria política que são estudados na teoria política, né? Tem mestrados, doutorados, teses sobre essa questão da manipulação, e eu espero que dessa forma vocês consigam identificar essas coisas de uma maneira um pouco mais clara e mais fácil, tá bem? Bom, pessoal, foi uma bagunça essas, né? Mas tudo bem. Obrigado. Deixa seu like aí, por favor, e vamos pro próximo. Tchau.